Boa tarde, turma. Gente, essa é uma aula introdutória sobre as leis de Newton, ok? Mas quem foi Newton? Na verdade, o nome é Isaac Newton. Isaac Newton, gente, ele foi um cientista que ele viveu de 1643 a 1727. Ele era um camarada inglês, tá? Ele é considerado hoje um dos maiores, se não o maior cientista que a humanidade já teve até hoje. Era uma pessoa extremamente inteligente, com habilidade incrível para matemática, criou técnicas de matemática que são usadas até hoje, como, por exemplo, o cálculo diferencial integral, que é uma matemática poderosa que permite realizar vários cálculos. Você pode travar contato com essa matemática, por exemplo, se você for fazer cursos de nível superior de ciências exatas, como química, física, matemática, engenharia e por aí vai. Eu deixei um link aqui, caso você tenha interesse, você pode saber um pouquinho mais da vida desse grande cientista, tá certo? Então essa aula é uma aula introdutória às leis de Newton, que é esse camarada que a gente está vendo aí. Muito bem. Vamos então, gente, começar a nossa aula com um pequeno raciocínio. Acompanha comigo, por favor. Se você puxar ou empurrar um objeto, você já deve ter percebido que ele só se movimenta enquanto você estiver aplicando uma força sobre ele. Não é isso que acontece no nosso dia a dia? Se a gente amarra uma corda num objeto e puxa esse objeto, enquanto a gente está puxando ou aplicando uma força, o objeto está se mexendo. A partir do momento que você deixou de puxar ou de aplicar força, o objeto para. Não é isso que acontece? Se você empurra um objeto, a mesma coisa. Se você empurra um sofá, empurra uma estante, alguma coisa aí na sua casa, um carro que está quebrado, enquanto você está aplicando a força, o objeto está se mexendo. Parou de aplicar a força, o objeto para de se mexer, para de se deslocar. Não é isso que acontece? Muito bem. Foi exatamente esse raciocínio que levou um camarada, um filósofo grego chamado Aristóteles, a estabelecer o seguinte raciocínio. Um corpo ele só pode permanecer em movimento se existir uma força atuando sobre ele. Ou seja, é um raciocínio bem intuitivo. É o que nós acabamos de discutir. Enquanto você está puxando o objeto, ele está se mexendo. Parou de puxar o objeto, ele para de se mexer. Ok? Então esse foi o raciocínio do Aristóteles. Quem foi Aristóteles, galera? Se você tiver um tempo, joga lá no Google e faz uma pesquisa sobre esse camarada aqui. Ele também foi um dos maiores pensadores da humanidade. Tá? Um camarada que desenvolveu ideias muito importantes. Para nós chegarmos aonde nós chegamos hoje, nós tivemos que nos apoiar na teoria desse grande cientista. Então, é uma pesquisa que vale a pena, vai ser um tempo bem gasto, que você vai, caso você decida fazer uma pesquisa sobre ele. Muito bem. Então, eu quero convidar você agora para você construir um quadro comigo, compor um raciocínio. Acompanha comigo, por favor. Imagina aí onde você está, que você aplica um empurrão em um carrinho, ok? Só que esse carrinho, gente, ele é um carrinho que está sem rodinha e ele está se movendo, ele está numa superfície totalmente irregular. Então você imagina aí um chão, tá? Chão com carrinho. Esse chão ele está totalmente irregular, ou seja, cheio de buracos, né? E ele está sem rodinha. E aí você deu um empurrão nesse carrinho. Beleza? Imaginou? Muito bem. Gente, não é difícil a gente concluir que esse carrinho ele vai se movimentar muito pouco. Afinal de contas, ele está sem rodinha e ele está se movendo numa superfície toda esburacada, toda irregular. Não é isso? Beleza. Agora imagine o seguinte, se você pegar esse carrinho e você colocar rodinhas nele, e aí você aplica o mesmo empurrão que você deu anteriormente. Beleza? Imaginou? Eu acho que não é difícil a gente concluir que esse carrinho ele vai percorrer uma distância um pouquinho maior do que ele percorreu anteriormente. Afinal de contas, agora ele tem rodinhas. Não é isso? Muito bem. Agora imagine o seguinte, galera, que você faça mais uma melhoria aí. Você agora
vai dar um jeito de regularizar essa superfície. O que eu quero dizer com isso? Você vai dar um jeito de deixar essa superfície lisa e limpa, ok? Então você, sei lá, imagina aí uma rua com asfalto agora. E aí você pega esse carrinho com rodinha e aplica sobre ele, nessa rua asfaltada, o mesmo empurrão que você deu anteriormente. A pergunta é, amigos, você acha que esse carrinho ele vai se mover mais ou menos do que nas situações anteriores? Bom, eu acho que você respondeu que ele vai percorrer uma distância maior, não é isso? Afinal de contas, agora ele está com rodinhas e ele tem uma superfície lisa e limpa para se mexer, certo? Então ele vai percorrer uma distância maior. Bom, galera, a situação é a seguinte, onde é que eu estou querendo chegar? Se a gente extrapolar esse raciocínio, a gente pode concluir que se nós conseguíssemos eliminar todos os obstáculos ou os atritos, esse carrinho ele iria continuar em movimento permanentemente, ele não iria parar, certo? Portanto, ele iria continuar o movimento de uma forma retilínea e uniforme, ou seja, com velocidade constante. Por quê? Repara, volta anteriormente, à medida que a gente foi eliminando os obstáculos ou eliminando os atritos, primeiro a gente colocou rodinha, né? Eliminamos o atrito do carrinho com o chão, diminuímos. Depois a gente regularizou a superfície, a gente diminuiu mais ainda o atrito. Né? A gente poderia imaginar em uma outra situação, se você lubrificasse as rodinhas com óleo, entendeu? Então você pode, eliminando o atrito, imaginar o seguinte, se você conseguisse eliminar completamente o atrito, esse carrinho ele não iria mais parar, ele iria se mover de uma forma retilínea e uniforme. Muito bem, é esse raciocínio que um outro camarada, um outro gênio da humanidade chamado Galileu Galilei, ele utilizou para poder fazer uma conclusão muito importante, que é a seguinte, galera. Se um corpo ele estiver em repouso, é necessário que a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover em linha reta e com velocidade constante. Então, o que ele está dizendo para a gente? Primeiro, o corpo está parado. Para você colocar ele em movimento, é necessário um empurrão. É necessária a ação de uma força. Beleza? Aplicou essa força? Se você conseguir eliminar todo o atrito que atrapalha o movimento desse corpo, o que vai acontecer? Uma vez iniciado o movimento, o corpo continuará a se mover em linha reta e com velocidade constante. Bom, gente, esse foi o raciocínio desenvolvido por esse camarada aqui, Galileu Galilei. Foi um cara que viveu de 1564 a 1642. Esse cara aqui foi outro grande expoente da humanidade. Vale a pena você fazer uma pesquisa sobre esse cara no Google. Tem documentários sobre ele no YouTube. Então, assim, vai enriquecer muito o seu conhecimento científico, a sua cultura. Tá? Ele foi físico, foi matemático, foi astrônomo e foi filósofo florentino. Inclusive, esse camarada aqui, ele viveu numa época complicada, onde você não podia desafiar o conhecimento da igreja, né? Então, ele quase foi queimado vivo, ok? Por causa das ideias dele. Então, faz uma pesquisa que vale a pena, você vai gostar. Galileu Galilei. Bom, galera, a situação é a seguinte, amigos. Corpos em movimento, eles tendem a permanecer em movimento. Então, essa é uma das razões, por exemplo, para você usar o cinto de segurança quando você estiver dentro de um veículo. Galera, a física garante para você o seguinte: use cinto de segurança, pois você viverá mais dessa maneira. Você vai entender isso agora. É simples. Por que você vai viver mais? Porque corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Observe essa figura aqui embaixo. Você tem uma colisão de um carro, né? Repara que na figura de cima você tem um motorista sem o cinto de segurança, e na de baixo você tem um motorista com o cinto de segurança. Gente, em qual dos dois casos o dano foi maior? O dano não ao carro, ao motorista. É óbvio que é na figura de cima, porque na figura de cima ele foi arremessado contra o vidro. Ele bateu com a cabeça, então você vai ver que ele vai se machucar. Na figura de baixo, não. O que aconteceu?
ele estava com o cinto. Então, o que o cinto fez? O cinto conteve essa tendência do corpo dele de ir para frente. Ou seja, corpos em movimento, gente, eles tendem a permanecer em movimento. Tá? Aqui nós temos uma outra figura que ilustra a mesma situação. Nós temos um camarada cavalgando no cavalo e por alguma razão o cavalo para e ele continua para frente. Por quê? Porque corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Ok? Guarda isso. O reverso é o seguinte, gente. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Essa é uma outra situação também muito corriqueira que está presente no nosso dia a dia. Sabe quando é que a gente vê isso? Quando a gente pega a condução. Né? Nós temos aqui nessa figura, por exemplo, um ônibus com pessoas em pé e sentadas se locomovendo, ok? E por algum motivo o ônibus precisa frear. E aí quando ele freia, o que acontece? As pessoas são atiradas para frente. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o princípio que a gente viu anteriormente, né? Esse aqui, ó, corpos em movimento tendem a permanecer em movimento, certo? O ônibus parou, as pessoas tendem a continuar o movimento delas para frente. Está aqui. E a situação contrária? A situação contrária é essa daqui. Ó. Você tem pessoas num ônibus parado e quando esse ônibus arranca ou o motorista acelera, o que acontece? As pessoas elas se sentem atiradas para trás, não é isso? Na verdade, o que está acontecendo é que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, gente. Ônibus e pessoas dentro dele estavam paradas. De repente, o chão, que é o ônibus, acelera, ele se desloca para frente. E os corpos que estavam ali dentro tendem o quê? A permanecer na posição que eles tinham anteriormente. Ou seja, eles vão tender a permanecer em repouso. E aí surge o efeito que você sente, você é jogado para trás, ok? Muito bem. Então, gente, corpos em repouso tendem a continuar em repouso, corpos em movimento tendem a continuar em movimento, a gente acabou de ver assimilar isso, né? Essa tendência, galera, que os corpos têm de continuarem em movimento ou em repouso retilíneo uniforme, ela se chama inércia. Então, guarda essa palavrinha que daqui para frente ela vai aparecer bastante. Inércia. Inércia é a tendência que os corpos têm de continuarem em repouso ou em movimento, tá certo? Retilíneo uniforme. Galera, essa então foi a nossa aula introdutória de leis de Newton. Em breve a gente vai ver as leis de Newton em si, tá certo? Então, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima aula. Um grande abraço, amigos.